Você não é mais o mesmo homem, e não é só psicológico. Você acorda sem energia, sem motivação, sem vontade de conquistar nada. Olha no espelho e vê gordura onde deveria ter músculo. Sente preguiça onde deveria sentir ambição. Não tem libido, não tem força, não tem fogo interior. E você acha que é normal, que é parte de envelhecer, que é estresse, mas não é. Seus níveis de testosterona estão despencando. E não é genética, não é idade inevitável. São os hábitos que você repete todos os dias, sem perceber que estão castrando você quimicamente. Homens de 30 anos hoje têm testosterona de homens de 60 anos de 40 anos atrás. 40% menos testosterona. 40%. Não em décadas, mas em uma geração. E está piorando a cada ano. Você está vivendo em um mundo projetado para destruir sua masculinidade. Produtos químicos no plástico que imitam estrogênio. Alimentos processados que matam testosterona. Estilo de vida sedentário que desliga sua produção hormonal. Estresse crônico que converte testosterona em cortisol. E você faz tudo isso todos os dias achando que é vida moderna normal. Mas não é normal. É catástrofe hormonal. E você está pagando o preço com sua vitalidade, sua força, sua virilidade, sua essência masculina. E se eu te dissesse que testosterona não é só sobre sexo e músculos? Que é sobre motivação, propósito, coragem, resiliência, clareza mental? Que é o hormônio que te faz querer conquistar, construir, proteger, liderar? E que sem ele, você se torna uma sombra do que poderia ser? No vídeo de hoje vou te mostrar os 7 hábitos diários que estão matando sua testosterona. Hábitos tão comuns que você faz sem pensar. E vai entender por que você não se sente mais como o homem deveria se sentir. E como a filosofia estoica, praticada por guerreiros e imperadores com testosterona de leão, pode te ensinar a reconquistar sua força hormonal. A vida é curta demais para viver castrado quimicamente. Vamos ser diretos. Testosterona não é opcional. É essencial para tudo que define um homem saudável. Massa muscular, força física, densidade óssea, libido, fertilidade, energia, motivação, confiança, clareza mental, tomada de decisão, tolerância ao risco, competitividade saudável. Quando testosterona está alta, você se sente invencível. Quando está baixa, você se sente derrotado sem ter lutado. E seus níveis estão baixos, provavelmente muito mais baixos do que você imagina. O intervalo normal de testosterona é de 300 a 1000 nanogramas por decilitro. Mas esse intervalo é baseado em homens modernos com testosterona já destruída. Homens de 30 anos nos anos 1980 tinham média de 600 a 700 nanogramas por decilitro. Hoje, a média é 400 a 450 nanogramas por decilitro. E médicos dizem que está normal porque está dentro do intervalo estatístico. Mas normal não é ótimo. Normal hoje é doente. E você está vivendo com testosterona de um homem 20 anos mais velho. Sem energia, sem músculos, sem libido, sem motivação. E achando que é normal. Os estoicos viviam vidas vigorosas até a idade avançada. Marco Aurélio liderava exércitos e governava impérios aos 50 anos. Sêneca tinha energia e vitalidade aos 70. Epicteto ensinava com força e presença, mesmo em idade avançada. Eles não tinham TRT, não tinham suplementos hormonais, não tinham clínicas de reposição. Mas viviam de acordo com a natureza. E a natureza mantinha sua testosterona alta. Por que não faziam os 7 hábitos que estão destruindo você? Você está perdendo algo fundamental. Força física que está sendo substituída por gordura. Energia que está sendo drenada diariamente. Motivação que desapareceu sem você entender por quê. E virilidade que está sendo quimicamente castrada por hábitos que você repete sem pensar. Mas antes de começar com os 7 hábitos, preste atenção nesta história. Há muito tempo, em uma cidade grega, viviam 2 irmãos gêmeos. Mesma genética, mesma idade, mesma criação. Mas estilos de vida completamente diferentes. O primeiro, Alexos, vivia como a maioria dos homens da cidade. Trabalhava dentro de casa o dia todo,
Comia pão e doces, bebia vinho frequentemente, dormia pouco, nunca se exercitava, vivia sob estresse constante. O segundo, Cronos, vivia como os antigos guerreiros. Acordava com o sol, treinava pesado, comia carne e vegetais, bebia água, dormia cedo, passava tempo ao ar livre, tinha propósito claro. Com o passar dos anos, a diferença ficou chocante. Alexos, aos 40, parecia ter 60. Barriga proeminente, músculos fracos, sem energia, sem libido, humor deprimido, sem motivação para nada. Cronos, aos 40, parecia ter 30. Musculoso, forte, energético, viril, com fogo nos olhos e propósito no coração. Um dia, Alexos procurou um médico desesperado. Não consigo mais ser homem. Não tenho força, não tenho desejo, não tenho vontade de viver. O que está errado comigo? O médico examinou ambos os irmãos e ficou perplexo. Vocês são gêmeos, mas seus corpos parecem ter 20 anos de diferença. Alexos, seu corpo parou de produzir o fogo masculino. Cronos, o seu ainda queima forte. Alexos não entendeu. Mas nascemos iguais. Como isso é possível? O médico explicou. Genética dá o potencial, mas hábitos determinam a realidade. Vocês nasceram com o mesmo potencial, mas você gastou o seu. Ele preservou e até aumentou. Cada dia que você passou dentro de casa, comendo doces, bebendo vinho, sem treinar, sem dormir, você disse ao seu corpo: não preciso mais ser homem forte. E seu corpo obedeceu. Ele parou de produzir os hormônios da masculinidade. Cronos fez o oposto. Cada dia ele disse ao seu corpo: preciso estar pronto para lutar, para conquistar, para proteger. E seu corpo respondeu produzindo força. Alexos perguntou desesperado: ainda há salvação para mim? O médico respondeu: sim, mas você precisa viver como seu irmão. Não há poção mágica, apenas hábitos corretos repetidos diariamente. Alexos mudou completamente sua vida. E em 1 ano, parecia outra pessoa. Não igual a Cronos, porque anos de dano levam tempo para reverter, mas incomparavelmente melhor que antes. E aprendeu uma verdade profunda. Masculinidade não é sorte genética, é disciplina diária. Os estoicos nos ensinavam sobre causa e efeito. Marco Aurélio dizia: observe constantemente que tudo o que acontece é o resultado de mudança. E a mudança nos seus hormônios é resultado dos seus hábitos. Epicteto dizia: não culpe as circunstâncias. Você é responsável. E você é responsável pela sua testosterona. Sêneca dizia: a vida não é curta, nós a tornamos curta. E você está tornando sua vida curta com hábitos que matam testosterona. Então vamos eliminar em silêncio esses hábitos que estão castrando você. Antes de começarmos com o primeiro hábito, quero que você entenda algo fundamental. Esses não são hábitos extremos ou incomuns. São hábitos que a maioria dos homens faz todos os dias. E é por isso que a maioria dos homens está com testosterona destruída. Você precisa ser diferente da maioria. São 7 hábitos mortais para a testosterona. Vamos começar. 1. Você vive sentado. E seus testículos superaquecem. O primeiro hábito que está matando sua testosterona é o mais moderno. Você passa 10, 12, 14 horas por dia sentado. No carro, no escritório, no sofá, na cama. Seu corpo não se move. E pior, seus testículos estão sendo aquecidos constantemente. Testículos ficam fora do corpo por uma razão. Eles precisam estar 2 a 3 graus mais frios que o corpo para produzir testosterona e esperma adequadamente. Quando você fica sentado por horas, especialmente com roupas apertadas, você aquece seus testículos. E produção de testosterona despenca. Estudos mostram que homens que ficam sentados mais de 6 horas por dia têm testosterona até 20% menor. 20%. Além disso, sedentarismo aumenta a aromatase, a enzima que converte testosterona em estrogênio. Você não só produz menos testosterona,
como converte a pouca que produz em hormônio feminino. Os estoicos valorizavam o movimento. Marco Aurélio caminhava quilômetros por dia, treinava wrestling e equitação. Epicteto ensinava que o corpo deve ser movido vigorosamente para que a mente funcione. Então elimine em silêncio o sedentarismo que está superaquecendo seus testículos. Levante-se a cada hora, caminhe, faça agachamentos, treine com pesos. No final, testosterona é hormônio de movimento, não de sofá. 2. Você dorme menos de 7 horas e seu corpo não produz testosterona. O segundo hábito que está matando sua testosterona é privação de sono. Você dorme 5, 6 horas e acha que está bem, mas não está. 80% da testosterona é produzida durante o sono profundo. Se você não dorme o suficiente, você não produz testosterona suficiente. Simples assim. Estudos mostram que homens que dormem 5 horas por noite têm até 15% menos testosterona. 15% em uma semana. É o equivalente a envelhecer 10 anos. E isso é cumulativo. Anos dormindo mal destroem sua testosterona permanentemente. Além disso, privação de sono aumenta cortisol. E cortisol é antagonista direto da testosterona. Quanto mais cortisol, menos testosterona. Os estoicos respeitavam o sono. Marco Aurélio dormia 8 horas e acordava revigorado. Ele dizia: ao amanhecer, esteja pronto para fazer o trabalho de um ser humano. Mas como estar pronto sem hormônios adequados? Então, elimine em silêncio a privação de sono que está impedindo a produção de testosterona. Durma 7 a 9 horas todas as noites, sem negociação. No final, virilidade começa no sono profundo, não na academia. 3. Você come açúcar e carboidratos refinados e destrói seus hormônios. O terceiro hábito que está matando sua testosterona é dietético. Você come pão, macarrão, arroz branco, doces, refrigerantes, carboidratos refinados e açúcar o dia todo. E cada vez que faz isso, dispara a insulina. E insulina alta mata a testosterona. Quando você come carboidratos refinados, seu açúcar no sangue dispara. Seu pâncreas libera insulina em massa. E insulina crônica alta reduz produção de testosterona nos testículos. Além disso, açúcar e carboidratos em excesso causam ganho de gordura. E gordura corporal produz aromatase. Aromatase converte testosterona em estradiol, o principal estrogênio. Quanto mais gordo você fica, menos testosterona e mais estrogênio você tem. Você literalmente vira bioquimicamente feminino. Estudos mostram que homens que consomem 75 gramas de açúcar têm queda de 25% na testosterona por até 2 horas. 25% de um refrigerante. Os estoicos comiam simples: carne, vegetais, frutas, nada processado. Marco Aurélio evitava excessos e comia para nutrir, não para prazer. Então, elimine em silêncio o açúcar e carboidratos refinados que estão destruindo seus hormônios. Coma proteína, gorduras boas, vegetais. No final, testosterona alta vem de comida de verdade, não de pão e doces. 4. Você usa plástico para tudo e consome estrogênios sintéticos. O quarto hábito que está matando sua testosterona é químico. Você bebe água em garrafa plástica, aquece comida em recipiente plástico no micro-ondas, come em embalagens plásticas e está consumindo disruptores endócrinos todos os dias. BPA, eftalatos, parabenos, substâncias que imitam estrogênio no corpo. Quando você aquece plástico, essas substâncias vazam para a comida e água. E quando você consome, elas se ligam aos receptores de estrogênio. Seu corpo acha que está com estrogênio alto e reduz produção de testosterona para compensar. Estudos mostram que homens com níveis altos de BPA têm até 20% menos testosterona. 20% de usar plástico. Além disso, você absorve xenoestrogênios de pesticidas, produtos de limpeza, cosméticos. Está sendo bombardeado com estrogênios sintéticos todos os dias.
Os estoicos viviam com materiais naturais: cerâmica, vidro, metal, madeira. Não tinham plástico e não tinham crise de testosterona. Então elimine em silêncio o plástico que está feminizando você quimicamente. Use vidro para água e comida. Evite aquecer plástico. Compre orgânico quando possível. No final, masculinidade não sobrevive a estrogênios sintéticos diários. 5. Você bebe álcool regularmente e seus testículos param de funcionar. O quinto hábito que está matando sua testosterona é social. Você bebe cerveja, vinho, destilados regularmente. 3, 4, 5 vezes por semana. E cada vez que bebe, você está castrando seus testículos. Álcool é veneno direto para as células de Leydig. São as células nos testículos que produzem testosterona. Quando você bebe, álcool danifica essas células e produção de testosterona despenca. Estudos mostram que álcool reduz testosterona em até 23% por até 24 horas. 23%. De algumas cervejas. Se você bebe várias vezes por semana, você mantém testosterona cronicamente baixa. Além disso, álcool aumenta a aromatase e converte testosterona em estrogênio. Cerveja é particularmente ruim porque contém fitoestrógenos do lúpulo. Você está literalmente bebendo estrogênio. Os estoicos evitavam embriaguez. Marco Aurélio bebia água enquanto outros bebiam vinho. Sêneca dizia: a embriaguez é loucura voluntária. Então, elimine em silêncio o álcool que está destruindo seus testículos. Se beber, beba ocasionalmente e com moderação. No final, virilidade e álcool não coexistem em doses frequentes. 6. Você vive estressado e cortisol rouba sua testosterona. O sexto hábito que está matando sua testosterona é psicológico. Você vive sob estresse crônico. Trabalho, trânsito, contas, relacionamentos, notícias, redes sociais. Seu sistema nervoso está em modo de alerta constante. E quando você está estressado, seu corpo produz cortisol. E cortisol é antagonista direto da testosterona. Eles competem pelos mesmos precursores hormonais. Quando o cortisol está alto, testosterona está baixa. Seu corpo escolhe: ou sobrevivo ao estresse ou me reproduzo. E sobrevivência sempre ganha. Estudos mostram que estresse crônico reduz testosterona em até 15% permanentemente. 15%. Enquanto você viver estressado, você viverá com testosterona baixa. Além disso, cortisol aumenta a gordura abdominal. E gordura abdominal produz aromatase, que converte testosterona em estrogênio. Ciclo vicioso. Os estoicos praticavam controle emocional. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. E quando você controla a mente, controla cortisol. Então elimine em silêncio o estresse crônico que está roubando sua testosterona. Pratique respiração, meditação, estabeleça limites, simplifique sua vida. No final, testosterona só prospera em estado de calma, não de pânico constante. 7. Você não treina pesado. E seu corpo não tem razão para produzir testosterona. O sétimo e último hábito que está matando sua testosterona é falta de estímulo. Você não treina, ou treina leve, ou só faz cardio. E seu corpo não tem razão para produzir testosterona. Testosterona é hormônio anabólico. É produzido quando seu corpo precisa construir músculo, força, poder. Quando você levanta pesos pesados, especialmente exercícios compostos como agachamento, levantamento terra, supino, seu corpo recebe o sinal: preciso ficar mais forte. E responde produzindo testosterona. Estudos mostram que treino de força pesado aumenta a testosterona em até 20% imediatamente após o treino. E cronicamente mantém níveis muito mais altos. Homens que treinam pesado regularmente têm até 40% mais testosterona que sedentários. 40%. Além disso, treino pesado reduz gordura corporal, melhora sono, reduz estresse. Tudo isso aumenta a testosterona indiretamente. Os estoicos treinavam pesado. Marco Aurélio praticava wrestling e levantamento de peso. Ele dizia:
O corpo deve ser mantido forte para servir a mente. Então elimine em silêncio a falta de treino pesado que está dizendo ao seu corpo que você não precisa ser forte. Treine com pesos pesados 3 a 4 vezes por semana. Agachamento, terra, supino, desenvolvimento. No final, testosterona é hormônio de força, e força vem de treino pesado. Agora você conhece os 7 hábitos que estão matando sua testosterona. Viver sentado e superaquecendo testículos. Dormir menos de 7 horas e não produzir hormônios. Comer açúcar e carboidratos refinados que disparam insulina. Usar plástico e consumir estrogênios sintéticos. Beber álcool regularmente e danificar testículos. Viver estressado e produzir cortisol que rouba testosterona. Não treinar pesado e não dar razão ao corpo para produzir testosterona. 7 hábitos comuns que a maioria dos homens faz todos os dias. E é por isso que a maioria dos homens está com testosterona destruída. Como reverter? É simples, mas exige disciplina estoica. Mova-se. Levante-se a cada hora. Caminhe 10.000 passos por dia. Durma 7 a 9 horas todas as noites. Coma proteína, gorduras boas, vegetais. Corte açúcar e carboidratos refinados. Use vidro e aço inox. Evite plástico, especialmente aquecido. Reduza ou elimine álcool. No máximo 2 doses ocasionais por semana. Gerencie estresse, meditação, respiração, natureza, propósito. Treine pesado com pesos 3 a 4 vezes por semana. Simples, mas poucos fazem. Porque exige disciplina que a maioria não tem. Os estoicos nos ensinavam sobre disciplina. Marco Aurélio dizia: a disciplina é escolher entre o que você quer agora e o que você quer mais. Você quer a cerveja agora ou testosterona alta sempre? Você quer ficar sentado agora ou virilidade para sempre? Epicteto dizia: nenhum homem é livre enquanto é escravo do corpo. E você é escravo dos hábitos que destroem seu corpo. Sêneca dizia: não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito dele. E você está perdendo sua masculinidade, uma gota hormonal por dia. No final, os 7 hábitos que te mostrei não são destino. São escolhas que você repete diariamente. E você pode mudar suas escolhas hoje. Quero parabenizá-lo por ter chegado até aqui. Isso mostra que você ainda tem fogo suficiente para querer ser melhor. Se este vídeo te fez perceber que seus hábitos estão matando sua testosterona, comente gratidão. E se você está disposto a eliminar esses 7 hábitos por 30 dias e reconquistar sua masculinidade, comente 30 dias de testosterona e comprometa-se publicamente. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar essa jornada de transformação estoica. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, elimine os hábitos que estão castrando você. Reconquiste seus hormônios. Torne-se o homem que deveria ser. Seus ancestrais tinham testosterona alta sem suplementos. Apenas com hábitos corretos. Você pode ter também. A escolha é sua e a masculinidade também.